Essa narração se dedica exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro impresso ou digital está aqui na descrição. Vamos à leitura. Capítulo 17. Os números. Quantos cativos foram embarcados para o Brasil e o restante da América em 3 séculos e meio de escravidão? De onde saíam e para onde foram? Quais eram suas etnias, nações, linguagens familiares? Quantos morreram a caminho e quantos sobreviveram até a chegada em seus locais de trabalho? Quantos navios negreiros e quantas viagens estiveram envolvidos nesse comércio de gente? Em que período o tráfico negreiro foi o mais intenso e por que razões? Quantos e quais países nele se envolveram? Durante muito tempo, essas e outras perguntas estiveram entre os maiores desafios no estudo da escravidão devido à escassez de estatísticas sistemáticas e confiáveis. Ao contrário do que acontece hoje nas transações de comércio ao redor do mundo, em que, por razões contábeis e fiscais, os números são cuidadosamente anotados e monitorados por empresas, governos e organismos internacionais, na época da escravidão, uma boa parte da cadeia de negócios era desempenhada de maneira informal, clandestina ou ilegal. Para evitar os pagamentos de tributos, muitos navios partiam da África e atravessavam o Atlântico sem que houvesse qualquer registro oficial da viagem. O contrabando era enorme. Entre 1580 e 1640, por exemplo, negreiros saídos de Angola e outros portos sob o comando e controle português declaravam como destino Brasil com o objetivo de pagar impostos mais baixos cobrados pela União Ibérica. Mas, na verdade, rumavam para o Caribe, onde os preços dos cativos eram mais altos. Ou Buenos Aires, onde havia contrabando de prata espanhola. Na primeira metade do século XIX, a imprecisão dos registros aumentou devido à presença dos navios de guerra britânicos, que, sob pressão do movimento abolicionista, passaram a patrulhar as águas do Atlântico com o objetivo de capturar negreiros ilegais e libertar seus cativos. Cerca de 3 milhões de africanos, ou um quarto do total, foram embarcados para a América depois de 1807, ano em que o parlamento britânico proibiu oficialmente o tráfico em seus domínios. Mas a metade teve como destino o Brasil. Quase nada disso foi oficialmente contabilizado, para fugir da vigilância da já então poderosa Marinha de Guerra Britânica. David Bryan Davis. Prefácio de Atlas of Transatlantic Slave Trade, página 21. Como resultado dessas dificuldades, até algumas décadas atrás, estatísticas e números se baseavam mais em suposições, apostas e palpites aleatórios do que em documentos e registros seguros. Em 1880, por exemplo, o historiador português Joaquim Pedro de Oliveira Martins calculava em 20 milhões o total de africanos desembarcados na América, um número bem superior ao apontado em 1861 pelo norte-americano Edward E. Dunbar, exatos 13.887.500, ou em 1936 pelo economista demógrafo alemão R. R. Kuczynski, 14.650.000. No caso do Brasil, ao longo do século XIX, alguns autores chegaram a afirmar que um total chegaria até 50 milhões de cativos. O historiador Pandya Kalognas, entretanto, reduziu essa contabilidade para 15 milhões. Já Pedro Calmon calculou em 8 milhões, enquanto para Caio Prado Júnior eram 5 milhões. Afonso Descragnoli Tonai e Sérgio Buarque de Holanda estimavam que o total de escravos era entre 3,6 milhões. Roberto Simonsen, por sua vez, estipulou essa quantia em 3,3 milhões,
e Renato Mendonça em 6,8 milhões. Essas estimativas são citadas por Philip de Geerting no The Atlantic Slave Trade, página 15, e A Construção do Brasil, página 19, de Jean Maciel Carvalho França, e Tumbeiros, página 34 e 35, de Robert Edgar Conrad. A boa notícia é que essa incongruência está sendo dissipada em ritmo bastante veloz. Felizmente, a escravidão hoje é um dos temas que mais tem atraído a pesquisa e a atenção dos historiadores. Uma infinidade de livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado, pesquisas em arquivos, museus ou mesmo em campo aberto, como a da arqueologia submarina, que busca destroços de navios, tem iluminado o assunto de modo sem precedentes. Personagens, acontecimentos e períodos inteiros dessa história têm sido reavaliados de maneira a lhes dar uma nova dimensão e significado. Um dos campos em que os estudos mais avançam foi justamente o que envolve números, cifras e percentuais. Hoje, sabe-se com relativa precisão que 12.521.337 seres humanos embarcaram para a travessia do Atlântico em cerca de 36 mil viagens de navios negreiros, entre 1500 e 1867. Desses, 10.702.657 chegaram vivos à América. Os mortos seriam 1,8 milhão, exatamente 1.818.680. Consultado no banco de dados em 7 de outubro de 2018, The Transatlantic Slave Trade Database, em slavevoyagers.org. Duas regiões do continente africano estão entre as mais afetadas pelo tráfico. A primeira foi a África Ocidental, também conhecida como Costa da Mina, entre Gana e a Nigéria. A segunda, a África Central, que se estende do Gabão até o sul de Angola. Juntas, essas duas áreas responderam por quase 80% total de escravos, por quase 80% total do comércio de cativos no Atlântico. O Brasil sozinho recebeu 4,9 milhões de cativos, o equivalente a 47% do total desembarcado em todo o continente americano, entre 1500 e 1850. O número de escravos traficados para o Brasil é 10 vezes superior ao destinado nas colônias inglesas na América do Norte, e comparado apenas ao total recebido na região do Caribe. E também infinitamente maior do que o número de europeus brancos que aqui chegaram nesses 350 anos. Estima-se que até a metade do século XIX, cerca de 700 mil imigrantes portugueses entraram no território brasileiro. Ou seja, de cada 100 pessoas chegadas ao Brasil nesse período, 86 eram africanas, eram escravas africanas, e apenas 14 tinham origem europeia. Mais detalhes no livro de Roquinaldo Ferreira, África durante o comércio negreiro, e Felipe de Alencastro, África, números do tráfico no Atlântico, em Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado por Lilia Schwartz e Flávio Gomes, páginas 54 e 55 e 59 e 61. Ainda no caso específico do Brasil, costuma-se dividir o tráfico negreiro em 4 diferentes períodos, numa escala cronológica que vai do século XVI a meados do século XIX. Primeiro, iniciando algumas décadas após a chegada de Cabral à Bahia, é o chamado Ciclo da Guiné. Tinha como portos de origem o Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, passando por Cabo Verde. O segundo, Ciclo do Congo e Angola, de onde veio a imensa maioria dos cativos, persistiu até o fim do tráfico, em 1850. O terceiro foi a Costa da Mina, no século XVIII, e tinha entre os seus maiores traficantes os baianos, que compravam cativos em troca de fumo de corda.
trocavam os cativos em troca de fumo de corda. E por fim, a partir do século XIX, o ciclo de Moçambique, como pode ser visto em Extending the Frontiers, Essay on the New Transatlantic Slave Trade Database, de David Eltz e David Richardson. Um dos grandes pioneiros nesse estudo foi o norte-americano Philip Curtin, autor de Transatlantic Slave Trade, a Census, o comércio transatlântico de escravos, um censo, de 1969, o primeiro levantamento sistemático a respeito do tráfico de escravos, hoje um clássico da historiografia da escravidão. Continha muitas imprecisões, mas pavimentou o caminho para que outros pesquisadores aprofundassem e refinassem a coleta e interpretação dos dados. Seguindo a trilha aberta por Curtin, em 1999, um grupo de estudiosos de diversas universidades ao redor do mundo, liderados por David Eltz e David Richardson, publicou um CD-ROM contendo informações sobre 27.233 viagens transatlânticas de navios negreiros. Subestimava, porém, os números relativos ao tráfico para o Brasil e o restante da América Latina, justamente os territórios com o maior número de cativos. Entre 2001 e 2005, um multirão internacional de pesquisas nos arquivos portugueses, espanhóis e brasileiros e de países vizinhos procurou corrigir essa deficiência. Como resultado, o atual banco de dados expandiu-se para cerca de 36 mil viagens, ou seja, um acréscimo de quase 50% em relação aos dados disponíveis em 99. Desse total, estima-se que 14.910 viagens tiveram como destino os portos brasileiros. Esses estudos contaram com a preciosa e fundamental contribuição das novas tecnologias da informação. Na época de Curtin, apenas meio século atrás, era tudo guardado em papel. Hoje, o recurso de gigantesco banco de dados digitais, que permitem a atualização em tempo real, transformou radicalmente a coleta, o armazenamento e a distribuição dessas informações, que estão disponíveis para consulta na internet no endereço slavevoyagers.org. O banco de dados The Transatlantic Slave Trade Database cobre cerca de 80% de todas as viagens de navio negreiro ao longo de 3 séculos e meio. Inclui uma versão em português. Entre seus colaboradores, chama a atenção da equipe brasileira, com destaque para historiadores como Manolo Garcia Florentino, Mariana Cândido, Ruquinaldo Ferreira e Daniel Domingues da Silva. Graças a esse esforço, hoje qualquer pessoa, mesmo leiga no tema, pode ver na internet, de qualquer parte do planeta, de forma interativa e bastante didática, o que foi de fato a grande tragédia da escravidão no Atlântico. Os mapas gráficos e ilustrações disponíveis trazem informações detalhadas com um nível de precisão nunca nem sequer sonhado pelos historiadores no passado, como o nome dos navios, portos, as datas das partidas e das chegadas, o número de tripulantes e escravos, e às vezes também os nomes dos proprietários e capitães, as taxas de mortalidade durante a travessia. Neles, se observa que os maiores portos negreiros africanos se situavam nas vizinhanças de grandes bacias hidrográficas, que facilitavam o transporte e o escoamento de cativos, como os rios Senegal e Gâmbia, na Senegâmbia, Níger, Volta, Congo e Kwanza, na África Ocidental e Central, Zambeze e Limpopo, em Moçambique. Como já se viu nos capítulos anteriores, as primeiras viagens transatlânticas aconteceram provavelmente ainda em 1501, apenas um ano após a descoberta do Brasil, e 9 anos depois da chegada de Colombo à América. Nessa fase inicial, os navios que transportavam os escravos africanos não partiam da África, mas do porto de Servilha, na Espanha, que detinha então o monopólio do novo negócio para a América.
Essas embarcações tinham como destino a ilha de Hispaniola, onde hoje estão situados o Haiti e a República Dominicana. Em 1505, 17 escravos foram enviados à Hispaniola, sob os auspícios da coroa da Espanha, para trabalhar nas minas de cobre. No final desse mesmo ano, outros 100 escravos chegaram a esse destino para trabalhar nas minas de ouro. Em 1518, Carlos I, futuro imperador Carlos V do Sacro Império Romano, assinou um decreto que autorizava Lourenço de Gouverneur, conde de Bressa, a transportar 4.000 escravos para a América, num período de 7 anos. Bressa, por sua vez, revendeu os direitos para 4 italianos: Augustin de Vivaldo, Fernando Velázquez e os irmãos Thomas e Domingo de Forni. No mesmo ano, o governo espanhol autorizou Jorge de Portugal, filho bastardo do rei Dom João II, a enviar 400 cativos para a Hispaniola. Todos esses escravos viajavam a partir da Península Ibérica e não da África. Pode ser visto em mais detalhes no livro de Antônio de Almeida Mendes, The Foundation of the System, The Risement of the Slave Trade in Spanish America and the 16th and the 17th Centuries, em David Alt e David Richardson, Extending Frontiers, Essay on the New Transatlantic Slave Trade Database, página 64 e 83. O tráfico adquiriu uma nova dimensão com os acientos, contratos leiloados pela coroa espanhola entre negociantes portugueses e italianos, que tinham como destino Cartagena, atual Colômbia, e Veracruz, no México. Locais que passavam a servir de entrepostos e destinação de cativos para todo o nascente Império Colonial Espanhol. O tráfico sistemático de escravos para o Brasil começou por volta de 1560. Várias décadas depois do início do tráfico espanhol, embora se tenha notícia da chegada de cativos africanos em pequeno número por volta de 1538, desembarcadas na Bahia para cortar para o Brasil. A grande expansão, porém, ocorreu a partir de meados do século XVII, estimulada pela cultura de cana-de-açúcar, o primeiro produto de consumo em massa, na economia moderna. Os preços e o volume do tráfico de escravos aumentaram proporcionalmente à demanda de açúcar na Europa. A descoberta de ouro e diamantes no Brasil por volta do século XVIII e a expansão de outras lavouras de cultivo intensivo, como algodão, arroz e tabaco, no sul dos Estados Unidos, fizeram com que os números alcançassem patamares elevadíssimos. 85% de todos os navios negreiros ocorreram depois de 1700. Portugueses e brasileiros se destacavam no topo da lista dos maiores traficantes responsáveis pelo transporte de 5,8 milhões de seres humanos, quase a metade de um total de 12,5 milhões de cativos comercializados. Em segundo lugar, curiosamente, aparecem os britânicos, os bastiões do abolicionismo no século XIX, mas que, além disso, tinham arrancado 3,2 milhões de escravos da África. Franceses e holandeses aparecem na terceira e quarta posições, com, respectivamente, 1,4 milhão e meio milhão. Participantes tardios do negócio norte-americanos transportavam seus navios mais de 300 mil escravos. 1 a cada 3 viagens negreiras era organizada no Brasil, sendo o Rio de Janeiro responsável por 17% delas, seguido da Bahia, com 15%, e de Pernambuco, com 5%. O Rio de Janeiro foi o maior porto negreiro da história, de onde saíram ou chegavam navios responsáveis pelo transporte de 1,5 milhão de escravos entre meados do século XVI e 1852 aproximadamente. O segundo foi Salvador, com 1,3 milhão,
número quase igual de Liverpool na Inglaterra, e bem superior ao de Recife, com 854 mil. Na África, o maior porto de embarque foi Luanda, hoje capital de Angola, de onde saíram 2,8 milhões de cativos. O segundo foi Ajudá, na atual República do Benin, com 1 milhão. O terceiro foi Benguela, com 754 mil. Angola sozinha embarcou 5,7 milhões de cativos para o Novo Mundo. Como pode ser visto em mais detalhes, em Atlas of the Transatlantic Slave Trade, página 3, 23, 39 e 90, de David Richardson e David Eltz. Nota: nos livros de estudos sobre a escravidão, a atual região de Angola, que na época incluía o antigo Reino do Congo, costuma ser identificada como África Central Ocidental, West Central Africa, em inglês. Fim da nota. Em cada 2 escravos embarcados para o Brasil teve como destino a região sudeste, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde trabalhavam nas lavouras de açúcar e café, nas minas de ouro e diamantes, além de executarem uma infinidade de outras ocupações domésticas e urbanas. No final, essa região recebeu 2,3 milhões de africanos, sendo que 776 mil chegaram num curto período de apenas 25 anos, entre 1826 e 1850. Em segundo lugar, aparece a Bahia, com 1,5 milhão, seguida de Pernambuco, com 854 mil. A Amazônia importou 142 mil escravos. Foi a última grande fronteira escravagista do Brasil. O Pará e o Maranhão começaram a ser colonizados no final do século XVII. O primeiro carregamento de cativos a chegar nessa região, diretamente da África, data de 1680. O último ocorreu em 1846, 4 anos antes da completa abolição do tráfico negreiro para o Brasil. Os negros eram empregados no cultivo de cacau, arroz e algodão. Página 203 de Atlas of Transatlantic Slave Trade, David Eltz, David Richardson. Entre as regiões brasileiras, havia diferenças significativas relacionadas aos portos de origem dos escravos. Quase a totalidade dos africanos traficados para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco saíram de Angola. No caso da Bahia, mais da metade, 810 mil de 1,5 milhão, tinham como origem a Nigéria, Benin, Togo, a região na época conhecida como Costa da Mina. Para o Maranhão e Pará, a maioria, 97 mil de 142 mil, vinham da chamada Senegâmbia, atual Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Esses números ajudam a explicar hoje as enormes diferenças no biotipo e nos hábitos e costumes dos afrodescendentes brasileiros, como, por exemplo, pessoas negras mais altas e longilíneas da Bahia do que no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Explica também por que jogadores negros do basquete da NBA norte-americana são, em geral, mais altos do que os brasileiros. Descendem de cativos africanos da região do Senegal, de estatura bem mais elevada, como qualquer turista pode observar num simples passeio nas ruas da capital senegalesa Dakar. A expectativa de vida dos escravos após o desembarque no continente americano dependia muito da região a que eles estavam destinados a passar o resto de suas vidas. A taxa de mortalidade entre os escravos brasileiros, especialmente entre crianças e recém-chegados, era, por exemplo, mais alta do que entre os negros nos Estados Unidos. No Brasil do século XIX, calculava-se que a população cativa do Brasil declinava entre 5% e 8% ao ano, o que significa que só seria possível manter o plantel existente da importação massiva da África. A expectativa de vida de um homem escravizado ao nascer em 1872
era de apenas 18,3 anos. Um terço menor que a média da população geral, que era de 27 anos. Nos Estados Unidos, por outro lado, um homem com as mesmas condições, nascido por volta de 1850, poderia viver razoavelmente mais, até os 35,5 anos. Mais detalhes no livro do grande Boris Fausto, A História do Brasil, página 54. Outra diferença estava na possibilidade da obtenção da liberdade, maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Estima-se que, em média, cerca de 1% de todos os escravos brasileiros eram forreados anualmente. Essa taxa se estendia ao longo de 3 séculos de regime escravista. Resultou numa significativa população negra livre no país, maior do que em qualquer outro território da América. Em 1800, negros aforreados compunham cerca de 30% da população brasileira, a mesma proporção de brancos. O restante era formado por mulatos, índios e mestiços. Nos Estados Unidos, enquanto isso, as chances de aforreio eram bastante reduzidas. Ao longo dessas diferentes realidades, tiveram um grande impacto na demografia dos cativos nas duas regiões. A combinação de baixo índice de alforria com a elevada taxa de natalidade levou ao aumento da população escrava norte-americana sem a necessidade de repor o número de cativos mediante o tráfico. Às vésperas da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão, que precedeu a abolição da escravatura, havia nos Estados Unidos aproximadamente 4 milhões de escravos. Número surpreendentemente alto, levando em consideração o fato de que os norte-americanos importaram apenas 400 mil cativos da África, 3% do total enviado para a América. Nota: estima-se que os outros 300 mil escravos tinham sido transportados das ilhas do Caribe para os Estados Unidos, o que daria um total de cerca de 700 mil escravos desembarcados em solo norte-americano, como pode ser visto no livro Slavery and Race Relations in Brazil, de George Andrew, página 7 e 6. A situação inversa ocorreu na escravidão brasileira, marcada por um índice de alforrias relativamente mais alto do que uma reduzida taxa de natalidade no cativeiro. Embora tenha importado quase 5 milhões de africanos desses meados do século XVI, 40% total de todo o continente americano, o Brasil tinha apenas 700 mil escravos na época da Lei Áurea, em 1878. Essas e outras cifras, incluindo as de mortalidade na travessia do Atlântico, podem ser observadas em detalhes nos mapas e tabelas a seguir. Nota do narrador. Essas tabelas eu não vou conseguir colocar no vídeo, porque aí vai sair da finalidade do livro, que é dar acessibilidade a pessoas com deficiências visuais. Mas vocês podem sim consultar no livro. Existe uma descrição dessas tabelas e eu vou ler para vocês. Fim da nota do narrador. Sim, essas e outras cifras, incluindo as de mortalidade na travessia do Atlântico, podem ser observadas em detalhes nos mapas e tabelas a seguir, que tem como fonte o banco de dados slavevoyagers.org, em consulta realizada no início de junho de 2019. As correntes marítimas e o tráfico negreiro. 2 grandes sistemas de correntes e ventos orientavam o comércio de escravos no Oceano Atlântico. O primeiro, em sentido anti-horário, ao sul da linha do Equador, era dominado pelos brasileiros e portugueses e favorecia as viagens de navios entre o litoral brasileiro e as regiões de Angola, Congo, Nigéria e Benin. O segundo, em sentido horário, ao norte da linha do Equador, facilitava as viagens das embarcações negreiras, que saíam da Europa, compravam cativos na região de Gana, Senegal e os vendiam no Caribe e na América do Norte. Essa rota era dominada por traficantes britânicos, holandeses e franceses. De onde vieram e para onde foram? Entre
1501 e 1867, os navios negreiros embarcaram na África cerca de 12,5 milhões de cativos. Desse total, 10,5 milhões chegaram vivos à América. O número de mortos na travessia do Atlântico é estimado em 1,8 milhão. Os 200 mil restantes foram vendidos na Europa ou na própria África. 7 de cada 10 africanos embarcados para o Brasil vieram de Angola e do Congo. Segunda maior fornecedora de cativos foi a Costa dos Escravos, entre o Benin e a Nigéria. Cerca de 700 mil homens e mulheres morreram na travessia do Atlântico. De onde vieram os escravos de Pernambuco? Quase 90% total de 854 mil escravos desembarcados no litoral de Pernambuco saíram de Angola e do Congo. O número de mortos na travessia do Oceano Atlântico é estimado de 100 mil. De onde vieram os escravos da Bahia? De um total de 1,6 milhão de cativos desembarcados em Salvador, mais da metade veio da Costa dos Escravos, entre o Benin e a Nigéria. A outra metade era de origem angolana. O número de mortos no oceano foi de quase 200 mil. De onde vieram os escravos da região sudeste? Quase a totalidade dos 2,3 milhões de cativos destinados a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e regiões vizinhas foi embarcada em Angola. De Moçambique vieram 280 mil. Quase 350 mil morreram durante a viagem. De onde vieram os escravos da Amazônia? Últimos grandes destinos do tráfico negreiro no Brasil, Maranhão, Pará e outras regiões do estuário do rio Amazonas, receberam cerca de 142 mil cativos. Eles vinham principalmente da Guiné-Bissau. Aproximadamente 20 mil morreram na viagem. O século XVII foi o período mais intenso do tráfico de escravos africanos. Mais que a metade dos 10 milhões de cativos chegou à América entre 1700 e 1800, sendo 2 milhões só no Brasil. O segundo período de maior volume foi no século XIX. Os campeões do tráfico. Em primeiro lugar, portugueses e brasileiros foram responsáveis pelo transporte de 5,8 milhões de escravos, metade total de 12,5 milhões de embarcados na África. O segundo aparecem os britânicos, que, antes de se tornarem abolicionistas, traficaram 3,3 milhões de africanos para a América. Franceses, espanhóis e holandeses ocupam a posição seguinte no ranking do tráfico, com, respectivamente, 1,4 milhão, os franceses, 1,1 milhão, os espanhóis, e meio milhão de cativos transportados, os holandeses. Em cada 3 viagens de compra e venda de escravos foi organizada no Brasil. Rio de Janeiro foi o maior porto negreiro da história, seguido de Salvador e Liverpool, na Inglaterra. Essas posições foram definidas de acordo com o número de cativos transportados em navios que saíam ou chegavam em cada uma das localidades onde as viagens eram organizadas. Rio de Janeiro, 1,5 milhão. Salvador, 1.300.000. Liverpool, 1.300.000. Londres, 829.000. Bristol, 500.000. Nantes, 542.000. Recife, 437.000. Lisboa, 333.000. Havana, 250.000. Um cemitério no oceano. Quase 2 milhões de cativos africanos morreram na travessia do Atlântico ao longo de 3 séculos e meio. O percentual dessa mortalidade variava de acordo com o tempo e a distância. Índices referentes ao período entre 1776 e 1830. De Angola para Pernambuco, demorava 34 dias, com um total de 7% de mortos. Do Golfo do Benin para a Bahia, 40 dias, com um total de 13% de mortos. De Moçambique
para o Rio de Janeiro demoravam 2 meses e 3 dias, com um total de 16% de mortos. De Moçambique para o Caribe, 130 dias, com 22% de mortos. Da Costa do Ouro para Cuba, 51 dias, 15% de mortos. Da Guiné-Bissau para o Maranhão, 33 dias, com 7% de mortos. Havia centenas de locais de fornecimento de escravos na costa africana. Luanda, em Angola, onde saíram 2,8 milhões de cativos, foi o maior de todos eles. Em muitos desses lugares existiam castelos e fortificações, caso de São Jorge da Mina ou Elmina, em Gana, onde os escravos, comprados pelos europeus e reis e chefes africanos, ficavam estocados à espera de navios negreiros. Os maiores fornecedores. 84% dos 12,5 milhões de escravos embarcados para a América em 3 séculos partiram da faixa litorânea da África, situada entre os países de Gana, atual Costa da Mina, o Ouro, e Angola, passando pela República do Benin, a Nigéria e o Congo. Desses, do sudeste da África, ali perto de Madagascar, mas no continente africano, 4,3%. Na costa oeste da África Central, 45%. Golfo da Biafra, 12,7%. Golfo do Benin, 16%. Costa do Ouro, 9,7%. Serra Leoa, 3,1%. Costa do Barlavento, 2,3%. Senegâmbia, 6%.